Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast do Desdobra e hoje a gente tá aqui para falar de empresa, de sergipanidade, de engenharia, vamos misturar tudo porque a gente tá com Danilo da Engiplay. E aí, Danilo? Fala, Lucas, beleza? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Obrigadão pelo convite. Vamos lá, falar de engenharia, empreendedorismo, negócios. Tamo aí. Isso aí. Rapaz, eu já vou começar com uma questão chave aqui. Danilo trabalha no ramo de educação. Para quem não sabe, Engiplay é a maior plataforma de engenharia civil aqui do estado e né, do do Brasil. Brasil. Graças a Tem Deus. que respeitar Sergipe, viu? E a gente tem um ponto aqui, Danilo. A gente tem... Muito se fala em um déficit de mercado de engenheiro, mas também tem muito engenheiro desempregado. Ao mesmo tempo que o mercado precisa de engenheiro, tem engenheiro desempregado. E você acha que o link desses dois mundos aí seria essa falta de capacitação, de educação? Seria isso? Não só isso, não tem como atribuir a causa, simplesmente é um fato, mas passa muito por isso. A gente, desde o início da Engiplay até hoje, a gente conversou com vários lados. Conversou com faculdade, com empresas, com estudante, com formados, para entender o contexto. E um dos pontos que a gente viu desde o início era assistente da parte de estágio de uma universidade, por exemplo, dizendo que o estagiário ia para a obra, chegava na obra não sabia usar um Prumo ou usar um AutoCAD ou um Excel. E a gente vê isso durante o estagiário e até na formação também. Às vezes a gente vê uma formação por conta de uma faculdade muito teórica, chega lá na prática e a gente não se sente preparado realmente para exercer a nossa profissão. Esse é um dos pontos que a pessoa se forma e fica, meu Deus, o que é que eu faço? Fica procurando o emprego e às vezes tem muita oportunidade quando você cria a sua própria oportunidade. Como vocês empreendem, vão atrás, conseguiram desenvolver a habilidade de captar clientes, fazer sua própria demanda. Então, acho que esse é um ponto, assim, não é o único fator. Eu acho que a engenharia ela vive de ciclos, tem as altas e as baixas. Normalmente, quando a gente vê uma retomada de economia, a engenharia ela puxa isso muito forte. E a gente, uns anos atrás, estava pior, agora a gente vê um cenário, uma possível melhora, e tomara que isso continue. Mas ela sofre muito também com política, com esses fatores. Mas um dos pontos, acho que é isso que você comentou. Assim. Bom, então hoje, associado a isso, né, a essa necessidade tanto do aluno de engenharia civil ingressar no mercado, quanto do recém-formado de se capacitar para realmente melhorar, aí vem a Engiplay, como se fosse uma Netflix da engenharia civil. Então, o aluno tem acesso à plataforma, tem acesso a vários cursos e vocês dividem ali em dois grandes grupos, que aí são as soft skills e as hard skills. Como é que hoje o mercado, os estudantes, os recém-formados já têm recebido esses conteúdos? Estão procurando mais as hard skills, as soft skills? Como é que isso vai implementando? E como é que tem chegado novas demandas de novos cursos na Engiplay? Excelente pergunta, foram alguns pontos. E hoje, realmente, a gente trabalhava muito com dois grandes grupos, hard skill e soft skill. A hard skill, ela é normalmente responsável pela parte de contratação, então você é contratado pela habilidade que você tem ali, a prática, mas normalmente é retido ou se mantém ali pela sua habilidade comportamental. E nem todo mundo tem essa consciência da importância de uma soft skill, de uma habilidade de vendas, de uma habilidade de comunicação, uma oratória, de você conseguir desenvolver uma habilidade, um bom trabalho com o seu colega superior, ou seja, alguém que está abaixo de você no nível hierárquico. E a gente vê muito isso dentro da Engiplay também, no sentido de eles entram lá procurando por um curso de orçamento de obras ou um levantamento quantitativo ou projeto estrutural, por exemplo, dentro dos mais de 40 que a gente tem, mas eles se deparam com um curso de LinkedIn ou com um curso de oratória. E você comentou, nós temos cursos, temos um repositório de vagas de emprego, que a gente chama. Então, a gente faz uma busca nacional e traz ali para quem está na comunidade, que é um dos outros pontos que a gente tem, esse repositório. Por exemplo, semanalmente a gente atualiza com mais de 200, 300 vagas. Vai buscando, tem vagas de projetos, então ela pode ser home office, semipresencial, tem as vagas presenciais, então a gente vai trazendo para o pessoal. E eles normalmente entram por causa de habilidades práticas
orçamento e tudo mais, mas se deparam com a parte de soft skill. E eles mandam lá na comunidade, pô, muito bom o curso de oratória. Não sabia da importância que tinha a oratória na vida de um engenheiro. Eles começam a aplicar e percebem isso. Desde oratória, marketing a gente tem também, porque você se posicionar bem na rede social hoje e gerar sua demanda, do que a gente estava conversando inicialmente, é muito importante. A gente se forma, às vezes as empresas procuram engenheiros mais experientes, não dá muita abertura para quem está recém-formado, e você gerar sua própria demanda é importante, porque seja sincero no mercado. Então tem muito disso. A gente percebe eles entrando por causa de uma ou outra habilidade específica, mas eles enxergam o mundo que tem quando você começa a entrar na soft skill. E os feedbacks, que a gente chama, ou os depoimentos que eles mandam para a gente, por causa de um curso de vendas ou um curso de marketing, por exemplo, é fantástico. Então, um ponto que se fosse dar, assim, trazer para quem está assistindo a gente ou é recém-formado ou ainda está na faculdade, preste um pouco mais de atenção nessas habilidades, marketing, vendas, oratória, comunicação, acho que é muito, muito importante para a nossa jornada. Boa dica. Então, basicamente, as pessoas costumam entrar nos seus empregos por conta de habilidades técnicas, mas o que mantém elas no emprego são habilidades pessoais, mais ou menos isso. Tem um número, posso estar errando aqui por para cima, para baixo um pouco, mas, salvo engano, 7 a cada 10 ou 6 a cada 10 demissões são por falta de habilidades comportamentais. Então não é por falta de habilidade prática ou coisa do tipo, é mais por falta de habilidade comportamental. A prática normalmente você se ensina. Você ensina o seu liderado. Ele está ali, você vai ensinar. Olha, como é que faz um cálculo de uma sapata? Você vai lá e mostra. Como é que faz o levantamento quantitativo da armação? Você vai lá e mostra. Mas a parte comportamental é um pouco mais difícil de ser ensinada. E aí, normalmente, se a pessoa não consegue absorver isso, ou não tem um mindset para isso, é nesse momento que ele se perde ali na jornada e sai de um emprego, perde uma outra oportunidade, por falta desse tipo de habilidade comportamental. Se não me engano, é 6 a cada 10. Uhum. E a gente fala aqui muito de estudante e recém-formado, mas também muitos profissionais hoje já podem ter acesso também a esse tipo de conteúdo, porque recentemente quem esteve aqui no podcast foi Dilson, o presidente do CREA, que a gente trouxe ele para a gente jogar as cartas na mesa sobre o que aconteceu, cobrar sobre o primeiro ano de gestão, e foi falado sobre o Capacita CREA, que aí já o Qualifica CREA, que aí já é um programa do CREA e que esse ano ele até tocou no assunto da EngPlay, como é que tá funcionando isso, quem é que vai ter acesso. Maravilha, muito bom. Eu vou pedir só para pegar uma cola, porque a gente tá dentro do programa Capacita. Um cara de educação pegando cola. Uma colinha aí, porque são muitos cursos que foram disponibilizados pelo CREA. CREA, Confea, Mútua e acho que é isso, CREA, Confea, Mútua. CREA, Confea, Mútua. É isso mesmo. Isso mesmo. É um programa que envolve o grupo com as três empresas. Tem Excel, OSI, MS Project, licitação de obras, orçamento, avaliação de imóveis, marketing, focado para engenharia, contabilidade e finanças para engenheiro, precificação de projetos e um curso de drone. Então são 10 cursos. E são mais de 400 vagas ali ofertadas para os cursos que a gente tem. Bom. Já foi o primeiro grupo. A gente teve 3 cursos presenciais que já foram abertos, estão se encerrando agora. Ou presencial não, online, 3 online, se encerrando agora. Fizemos um presencial de MS Project, todo mundo gostou, foi fantástico. Foi lá na sede do CREA, num sábado todo. O pessoal pôde praticar, entender como é que funciona, tirar dúvida. E enviamos hoje os acessos para mais 5 cursos. OSI, orçamento de obras, marketing para engenheiros, precificação de projetos e Excel também. E cada curso desse tem uma quantidade de turmas, de pessoas. 25 ou 50. A gente está chegando aqui quase na metade do contrato. Já se passaram dentro do contrato provavelmente umas 200 pessoas do CREA. Muito bom. Tendo acesso aos cursos, certificado, alguns presenciais, outros online.
Presencial, nós temos MS Project e o de drone. O de drone também vai ser presencial. Bom, Estamos só acertando agora a parte, finalizando a metodologia, para poder marcar a data e anunciar para o pessoal. Como é que funciona? Internamente, com o núcleo do CREA, que é o Vladimir, que está em contato muito com a gente, define quais são os cursos que vão ser por rodada e eles lançam isso, começam a divulgar. Eles divulgam, a gente também divulga, tem interesse para que encha. E encheu, eles fazem um sorteio, porque, por exemplo, um curso de Excel com 50 vagas, tiveram mais de 150 inscritos. Entendi. caramba. Então, eles fazem um sorteio, quem está apto, quem está adimplente nas 3 esferas que eu comentei. Cria multa e confere. E aí depois eles mandam para a gente, olha, pessoal, dos que se inscreveram, foi esse número aqui que está apto e foi sorteado. A gente vai e lança os avisos, comunicação, libera acesso, para eles poderem participar dos cursos. Massa, tá muito estruturado já, Muito né? estruturado. E é bom Dúvida, saber. canal de dúvida também, a gente tá sempre, eles mandam, pessoal, não consegui acessar, ou então estou com dúvida em tal aula, a gente vai lá, interage, responde, Sim. para poder estar sempre próximo desse grupo. Como o Lucas comentou, não só estudantes, a gente teve no curso presencial, até o próprio Dilson participou, acompanhou lá com a gente, Uhum. mas tiveram engenheiros mais experientes, que a gente vê assim no mercado, que quando eu olhava e dizia, pô, esse cara daí que tá fazendo o curso, pô, e elogiou, gostou, então, muito bom. Massa. A gente tá falando muito de educação, né? Pra quem não sabe, Danny Boy já pode fazer o exposed do apelido dele. Mas pra quem não sabe, Danny Boy também tem uma carreira ali na engenharia civil e depois enveredou pelo lado, não da educação em si, mas acima de tudo empreender, né? Do empreendedorismo. E aí a gente quer saber, tem muita gente que acompanha a gente que é empreendedor, até porque o curso de engenharia civil acaba sendo uma predisposição um pouco para empreender, né? Muitas construtoras se abrem a partir de engenheiros, empresas de laudo como a gente, enfim. E quais foram os principais desafios para você entrar nesse... Quase que uma mudança de carreira, né? Você sair de um canteiro, como você já trabalhou, para esse mercado de vendas, de metas e objetivos. Como é que você fez essa transição aí? Quais são os desafios maiores hoje? Pô, pergunta, tópico sensacional, que é uma das coisas que eu mais gosto de conversar e discutir hoje em dia. Normalmente essa frase não é minha, eu escutei em algum momento e trago isso sempre. Engenheiro é resolvedor de problema. Então a gente nasce para resolver problema, independente de onde você estiver, você identificou um problema, você já começa a maquinar ali como é que você resolve aquilo de alguma forma. Eu já trabalhei em obras, já tive escritório de projetos, já fiz não com frequência ou volume, mas já fiz laudo também, já fiz reforma. Então, assim, desde que me formei, passei ali um bocadinho de que já trabalhei em órgão público, já conheci várias áreas da engenharia. E até empreender, comecei empreendendo na sociedade do escritório de projetos, mas me deu um estalo depois que eu saí de lá, eu disse, rapaz, saí do escritório, não queria mais voltar a ser CLT dentro do contexto, assim, porque eu entendi que a gente consegue criar nossa própria demanda a ponto de a gente conseguir se monetizar, sem precisar que entregar currículo e alguém me contratar para fazer um serviço ou executar uma obra. Nada contra, eu acho que é super válido, mas na época que o bichinho me picou, o bichinho do CNPJ me picou, aí eu comecei a empreender. E a principal dificuldade foi o contexto a gente falou da soft skill. Entender como é que você, beleza, sair, vou começar a empreender. Já tinha pensado na Engiplay, no contexto de conteúdo, ensinar as outras pessoas, a parte prática, na época ainda era muito incipiente, e a gente estava pensando ali nos primeiros cursos. O principal ponto foi, beleza, como é que eu vou agora startar e trazer os primeiros clientes? Como é que eu vou divulgar isso? Como é que eu vou monetizar? Então, acho que o principal ponto foi a parte soft skill mesmo, voltado para venda, que na faculdade eu não aprendi. Durante a jornada que eu estava em empresa ou em órgão público, não tinha esse interesse deles ensinarem ou passar alguma coisa para a gente. Mas no momento que eu entrei na sociedade, que eu vi um dos meus sócios, ele disse, olha, vocês ficam mais focados aqui na parte mais técnica, eu vou com vocês na técnica, mas também vou trazer clientes para o escritório. E eu ficava observando, ele conversando, trazendo, tinha reunião, ele mostrava, apresentava a proposta. Foi aí que começou o estalo de, beleza, entendi que a gente precisa também se vender.
E é como se vender. Desde o primeiro contato, um oi que a pessoa fala com a gente, ou no Instagram, no WhatsApp, ou visita uma página da empresa, uma de vocês, até conversa no WhatsApp, até sentar para fechar uma proposta e aí entregar o objeto do contrato, por exemplo. Isso tudo tem a forma como você se comunica, como você se porta, o que é vendido, o tipo de cliente que paga mais caro, a comunicação é diferente de quem paga, de quem tem o ticket médio, menor. Então, tudo isso eu fui aprendendo, acho que foi o meu principal desafio. E aí a gente conseguiu tirar, dentro da jornada é um processo, e hoje o principal desafio realmente é a parte de escalar, de tracionar. A Engiplay está com aproximadamente 2.000 membros, mais do que isso, foi o último levantamento que eu tinha puxado com o pessoal, o time de dados. E o ponto agora é escalar mantendo o custo. Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente fala muito de custo por lead, aquisição de cliente e tudo mais. E como é que a gente escala, traz volume financeiro, não necessariamente em número de assinantes, mas até em outros produtos. Como é que a gente faz isso, como é que faz a empresa crescer, faturar mais, exponencial, sem aumentar o custo por aquisição. Sim. Acho que hoje é o nosso maior desafio. A gente tem algumas vertentes que a gente começa a testar B, testar uma coisa, testar outra, qual foi o que deu mais resultado? Aí a gente vai para aquela e está sempre testando e desenvolvendo. Acho que o ponto hoje é esse de escala, de crescer mesmo. Entendi. E aí? Rapaz, como eu falei, como isso impacta na vida do cara que acompanha a gente, que tem a empresa ali, a construtora, o escritório, como você tinha, ter esse entendimento, né? O que o meu cliente precisa, onde meu cliente está, para eu conseguir escalar sem aumentar muito o meu custo operacional ali. Isso eu acho que é o ponto-chave, porque essa tomada de decisão, onde eu vou colocar o dinheiro da minha empresa, que muitas vezes no início é uma grana curta, é uma decisão que tem que estar carregada ali de muito estudo, né? Vocês, por exemplo, eu acompanho, a gente se conhece tem um Das tempo, antigas, das antigas, dos primórdios da engenharia sergipana. E me espelho muito assim quando eu vejo vocês interagindo no Instagram, rede social, acho muito massa. E é um canal de aquisição de cliente. Então, a forma como a Dobra Engenharia se lançou na época, os vídeos que vocês fizeram, as divulgações, isso é uma forma de aquisição de cliente. Tem gente que até, diga-se de passagem, a gente teve o grande apoio da Engiplay naquela fase inicial de lançamento da empresa, porque a gente gravava muito dos conteúdos lá dentro da sede da Engiplay e divulgação de conteúdo. É isso, a gente se ajuda como pode. E se tem um ponto que a gente acabou não tocando específico, é o network. Acho que para quem está aí escutando, quem está em casa, eu me formei, eu estou em um grupo da engenharia da época que eu estava na faculdade ainda. Devem ter 7 pessoas, eu acho, no grupo. E até hoje a gente se ajuda de certa forma. Se vê, indica um, indica o outro, ou quando precisa, tem dúvida, já sabe quem que vai tirar. Desde que a gente se encontrou para fazer o movimento sergipano, a gente está sempre próximo. Nós 3, tem Quitiliano, Aécio, não vou dizer o nome de todos para acabar não faltando alguém, depois fica complicado. Mas a gente está sempre se ajudando. Eu acho que o network é um ponto-chave para essa jornada. Você está na faculdade, pô, quem é que você olha que é bom em cálculo? Quem você olha que é bom em obra? Quem você faz conexão com essa pessoa, não é por interesse, não, é por proximidade mesmo, de quando precisar, você saber com quem tira dúvida. Quando a pessoa precisar também de você, ela vai lá, te aciona. Ajudar e ser ajudado. Ajudar e ser ajudado. E aí, junto disso, tem quem não é visto não é lembrado. Então, acho que é um ciclo que se forma da importância do network. E aí, depois você sai, se formou, saiu da faculdade, você está na engenharia, na jornada, aconteceu isso comigo. Eu estava formado, estava já no escritório, mas uma amiga minha disse, rapaz, perguntaram a ela, você conhece um engenheiro para trabalhar em tal órgão público? Aí ela disse, conheço, vou mandar mensagem para ele. Ela me ligou na hora, Danilo, você topa tal dia fazer uma entrevista, estão precisando de um engenheiro assim, assim, assado, eu topo na hora. Fui lá, fui contratado, e depois conversando com ela, ela disse, eu lembrei porque estava na faculdade, quando eu precisava tirar dúvida, eu falava com você, precisava não sei o que, você sempre me ajudava. Então, eu acho que esse é o ponto. Frutos, né? Saiu da faculdade e foi para a vida profissional, ou pós-faculdade também.
Eu acho que esse é um ponto-chave. E aí, voltando para a parte de captação de clientes, se vocês estavam comentando, a gente estava comentando da empresa de vocês, por exemplo, tá lá no Instagram, postou um vídeo, como aquilo repercute ou como você se posiciona é a forma como você vai trazer seu cliente. A gente fez o Engie Day naquela época, Sim, e um dos tópicos, uma das palestras que foi a minha, foi justamente a parte de marketing para engenheiro ali, voltado para aquisição de cliente. Eu falava dos canais de captação, custo de aquisição, como você testar e tudo mais. Uma das melhores palestras do Engie Day. Foi verdade. Foi show. É a bondade de vocês. Não, Vocês verdade. são referência. E aí, depois o pessoal veio perguntar, justamente tocando nesses pontos. Pô, Danilo, como é que eu faço? Como é que eu inicio? Queriam cobrar para mim tantos mil para botar um outdoor. Só que você vê, você está início de jornada, você é recém-formado, você vai pagar 10 mil reais para botar outdoor em uma avenida, sendo que às vezes Sim. você não tem nem seu primeiro cliente. Normalmente esse tipo de mídia offline ou outdoor, por exemplo, TV, é para quem já tem uma cartela e quer ali aumentar um pouco o leque, trazer mais autoridade. Mas para você iniciar, você tem outras aquisições com menos custo. Um boca a boca, eventos. Você vai para a feira de eventos, você consegue parceiros que trocam serviços e você sai O próprio dali, Instagram. próprio Instagram. E também a necessidade de entender qual é o seu cliente para você saber como chegar nele. Era uma coisa que a gente tinha no início, porque a gente falava bem assim, velho, se o nosso cliente aqui, desse grupo de serviços principais, é síndico, não faz sentido eu chegar numa abordagem desse tipo. Eu tenho que focar no síndico. Onde é que o síndico tá? Quais são os eventos de síndico? Então, passa muito por isso. E a gente vê muito conversando com você, principalmente, que tem já na cabeça toda essa estrutura, que a conversa com você você entende qual é o tipo de cliente, você já enxerga para um negócio de outra forma. Qual é o tipo de cliente, até em custo de aquisição do lead, processos de a pessoa entrou na página, já começa, Métrica, follow-up, métrica, você acabou de falar, isso aqui não deu certo, testa outro, qual que deu mais retorno. Então isso tudo passa por uma visão de empreendedorismo que o pessoal não tem muito. Sim. Acha que o empreendedorismo é mais assim, vou pagar imposto, não sei o quê, mas velho, o jeito que você enxerga as coisas fala muito sobre isso, né? Se for entrar, acho que isso rende umas 3 horas rende. Aí vindo para esse ponto, por exemplo, né, você não precisa ser formado no digital para poder falar sobre isso. Não, pô. Métrica é o que números é o que a gente mais vê na faculdade. Verdade. Isso a gente está familiarizado com. Agora, como é que a gente traz isso para nossa realidade, nosso dia a dia? Como você comentou, se eu estou focado para síndico, minha comunicação com o síndico é diferente. Onde ele está inserido, onde ele frequenta é diferente de um outro tipo de público. E aí você vai atrás desse nicho. Tem gente que pensa, arquiteto é brigado com engenheiro. Eu sou engenheiro, não falo com arquiteto. Mas lembre que antes de começar uma obra, ele tem um projeto arquitetônico. Exatamente. Quem é que pega o cliente primeiro, você ou ele? Ele agora é seu parceiro ou ele é seu inimigo? É verdade. Como é que você faz para que ele não seja mais uma pessoa que está contra você e agora passe a jogar o seu jogo? Fica nessa tretinha aí que você não pega nada. Exatamente. Se você fica nessa treta achando que é seu inimigo, daqui a pouco você está perdido no mercado, tá todo mundo ali se ajudando, se inserido. Beleza, você tem o dia a dia, é caloroso, mas, via de regra, todos nós fazemos parte do ecossistema. Até mesmo o próprio de imobiliária ou um vendedor que está ali com um terreno para vender, ele vai vender para um cliente. Depois ele pode passar ali. Se você precisar de um projeto ou de uma obra, contrate essa pessoa aqui. Então, isso tudo que a gente chama são canais de aquisição, pontos de contato que a gente vai ali desenvolvendo. E o fruto normalmente não vem do dia para a noite. Mas tem alguns canais que são mais rápidos e você consegue um acionamento melhor. E outros você vai fazendo a médio e longo prazo, que quando você vê, você já está estabelecido. E você vai para um outdoor, uma televisão, ou outras mídias que a gente costuma ver normalmente. E eu lembrei agora, Danilo, você falando, que assim, tudo isso são braços de uma empresa. E aí, a gente até estava um dia desse em uma reunião com um parceiro da gente, Hugo. Ele trabalha com análise de dados, é engenheiro também. E ele lançou a seguinte pergunta para a gente. Se chegar agora de um investidor 50 mil na sua frente para você botar na empresa, você vai usar como esse dinheiro? Só não diga a resposta. Viu?
Você vai usar como esse dinheiro? Você diz... Então você tem que tá. dizer Sei assim... que era pergunta pra mim, eu já tava já na ponta da língua Não, aqui. assim, ele perguntou pra gente, então a Sim, gente sim, sabe, assim, a gente tem a parte de marketing, a gente tem isso aqui dentro da empresa, porque às vezes eu posso pegar esses 50 mil, se eu investir todo em marketing, às vezes não pode dar um resultado tão bom quanto eu pegar 10 mil e investir em marketing, e se com 30 eu adquirir um equipamento que já me abra uma nova cartela de serviços, enfim, conhecer a empresa, esses pontos de alavanca da empresa é importante. E a demanda, né? E a demanda. Agora, só não faça pegar esses 50 mil e abrir um escritório num ponto comercial de bem caro, porque normalmente o pessoal... Um dos principais pontos que a gente sempre conversa é: vou começar, sou recém-formado, quero entrar no mercado, o que é que eu faço? Alugo um escritório. Eu acho que esse é um dos pontos que seja, assim, você vai adquirir um custo gigante para uma coisa que nem sempre vai trazer o resultado. Aí você comentou sobre investir em marketing, sobre um novo equipamento que vai trazer frente, então vai gerar demanda para você. Ainda bem que você não disse, vou agora alugar um escritório, porque isso vai gerar um passivo e não um ativo. Perfeito. Que a gente chama. Então, quando você adquire um equipamento e ele é um ativo, ele vai gerar receita para você. Então, são realmente pontos chaves que faz. É uma visão o que vocês falaram aqui, nem todo mundo tem. Se você juntar 20 pessoas ali em algum local, em algum evento e perguntar, pode ter certeza, não vai dizer, eu acho que eu vou reformar o escritório, está precisando, eu quero receber o cliente num lugar bonito, ou coisa do tipo, e não percebe as oportunidades, as alavancas de crescimento que a gente tem, não diria escondidas, mas para algumas pessoas ali ocultas, que vão gerar receita e beleza, vou comprar um equipamento. Preciso reformar a sala? Preciso. Mas deixa eu comprar equipamento. Vai me gerar receita. Com aquela receita eu faço isso. Eu faço a reforma, deixo bacana, deixo bonitinho. Mas o que é que vai me trazer mais retorno a curto prazo? A curto prazo, por exemplo. Resumindo, quando se fala empresa, tem um divisor de águas. E esse divisor de águas se chama contrato. Tudo que acontece antes dele depende de uma série de fatores. No caso, como você falou, até você fechar um contrato, você precisa colocar ali amostra suas habilidades pessoais. Depois entram as técnicas. E para você fechar o contrato, você precisa tomar decisões de marketing, por exemplo, onde aplicar o dinheiro, enfim. São muitas questões. E, como você falou, se for para estender, a gente vai orar aqui. Você comentou agora. A gente fecha um contrato por habilidades pessoais, normalmente é o soft skills, e depois a gente mostra a técnica. Não lembro, pelo menos na minha jornada ali, quando estava iniciando no escritório e tudo mais, alguém chegar para mim e dizer, beleza, vou te contratar agora, me mostre um projeto que você já fez, ou então faça um projeto para ver se você sabe. Não tem. Exato. Então ele não quer nem saber, pô. Na verdade, ele nem sabe se o que a gente faz é certo ou errado. Verdade. Ele não tem esse conhecimento. Quem é que tem o conhecimento é a gente. E como é que a gente mostra o conhecimento? Aí vem a soft skill. Pós-contrato. Pós-contrato. Depois que você assinou, beleza, aí você mostra que você fez o cálculo bom e tudo mais. Mas antes disso é você gerar confiança e mostrar para ele, dentro de conversas, como é que você traz uma prova social de um projeto? Você vai dizer, não, conversando com ele, inclusive fiz um projeto na sua casa na Barra, uma casa na Barra, pô, o projeto tá ali. Depois passe lá naquela avenida e dê uma olhadinha na casa tal, foi meu projeto. Aí você começa. Então, assim, você não precisa ser o cara técnico e saber como é que faz o cálculo de cabeça, porque nem o seu cliente tá nem aí, pô. Se você vai fazer apertando o botão e vai trazer ele pronto, ou se você vai fazer ele na mão. Porque ele não sabe como é que é feito o projeto. Nossos clientes normalmente não têm esse conhecimento, eles não são técnicos. Mas ele quer saber se depois ele vai estar seguro e econômico e vai ser executável. É aquilo, né? Eu não quero saber da furadeira, eu quero o quadro pendurado na parede. A diferença do quadro na parede decorado, né? Não tô ligado no que vocês estão falando. É isso, a gente agradece a sua presença mais uma vez aqui, episódio surreal, muito bom. Calma, rapidão, vamos deixar ele enrascado aqui agora. Vai? Não é possível. Manda. Você não sabe ainda, vai saber agora. Você que já tem um network muito grande aí, indique aí agora, de supetão, alguém pra gente chamar aqui nos próximos episódios pra conversar. Pô, fácil. Eu vou fazer, não sei se vocês já Primeira fizeram. pessoa que Se fala vocês, fácil. se vocês já fizeram, eu sugiro outros. Mas vocês se entrevistarem. Quintiliano aqui, trocar a posição. Nossa.
Eu acho que dessa conversa pode ter certeza que vai sair o puro suco ali de engenharia e empreendedorismo. E desdobra. Desdobra. É. Porque a gente sempre conversa e assim, não vejo ninguém aqui desde que com nível de conhecimento de obras, falo sergipanos porque vocês vivem muito disso também e conhece cada ponto da nossa cidade, fala de engenharia, entende de empreendedorismo, de marketing, de vendas, de network. Acho que esse encontro entre os três, os dois que estão aí sabendo um pouco mais de direcionamento, quem está aqui vindo de surpresa, Sim. que é de paraquedas, acho que vai ser uma troca boa. Massa. Se tiver válido, Boa sugestão. Foram os 3 melhores nomes que alguém já falou dessa cadeira. disse que na hora que veio, tava na ponta da língua, fácil, nem titubeei. Bom, valeu, Danilo. Você é um cara que tá realmente nos primórdios ali. A gente sempre comenta quando a gente fala sobre Engie Day. A ideia de evento veio muito antes disso, veio antes da série do Desdobra, e você tava lá na série do Desdobra. Foi mesmo. Então você é antes da série do Desdobra, então Caraca, tem muito tempo mesmo. Agradece aqui e deixa aqui as portas abertas, né? A Engie Play sempre vai ter portas abertas de Desdobra, essa parceria não é de hoje e vai seguir por muito tempo aí. É isso aí, né? É isso aí. Grandíssimo episódio. Com Dani Boy. Valeu. Depois tem que ter parte 2. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, abraço.